Ô, meus irmãos, vamos dar início aqui ao nosso estudo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 9. Nós vamos concluir hoje o capítulo 9, porque próximo domingo teremos a Assembleia Geral Extraordinária e não teremos certamente tempo para a classe. Então nós temos aí um esboço, Karen vai nos ajudar, uma síntese desse capítulo 9. Então vamos ler a partir do verso 14, Romanos 9, a partir do verso 14, já lemos até o verso 13, na semana passada concluímos com o versículo 13. Então ouçam com muita atenção, depois vamos fazer uma oração. A rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também dizem Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada à que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente, e em breve, como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras.
tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém. Vamos orar. Ó Deus, a palavra do Senhor é tão preciosa e tão poderosa, e às vezes difícil. Há textos que são complexos e, aliado à dureza do nosso coração, nossa limitação também nos impede de compreender com mais profundidade. Por isso nós precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo, da direção, da condução do Espírito Santo de Deus. Então, dá-nos agora a Tua instrução, fala ao nosso coração. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, Karen vai nos ajudar colocando só um esboço, que é o resumo desse capítulo 9. Os primeiros 5 versículos falam da tristeza de Paulo. Ele tinha uma tristeza no coração, e era uma dor no coração. Aparece aí a palavra angústia, mas a palavra era dor no coração, dor incessante, não é? E essa dor era por causa da incredulidade dos judeus. Ele diz: meus compatriotas, deles são os profetas, eles tiveram o culto, todos os sacrifícios, todas as instruções, os oráculos de Deus, a revelação de Deus, deles descende o Cristo, o Messias. Então, todo esse privilégio, e eles na incredulidade, na dureza do coração, como o próprio evangelista João nos diz isso no primeiro capítulo do seu evangelho: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E isso doía no coração de Paulo, especialmente quando ele chega nesse momento. Ele escreve a carta aos Romanos no período da 3ª viagem missionária, e quando ele está escrevendo, ele já tinha um cartel de sofrimento, de perseguição, de incompreensões, mas há um milagre aqui que é produzido pela graça de Deus. Não havia no coração de Paulo ressentimento, malquerência, ódio pelos judeus, muito pelo contrário, havia dor no coração, tristeza, porque ele amava tanto o Senhor Jesus, e ele via a incredulidade dos judeus, e ele orava por eles, a ponto de dizer que preferia ser anátema, maldito, se isso pudesse resultar na salvação deles. O segundo ponto que nós estudamos fala da eleição ou rejeição divinas. E aqui o apóstolo Paulo responde a uma pergunta. O nosso presbítero Paulo César já falou sobre essa palavra, que é uma palavra não comum ao nosso vocabulário, né? Diatribe. Diatribe é um recurso da retórica que é utilizado pelos escritores, e Paulo utiliza muito esse recurso para responder a um opositor imaginário. Então isso é diatribe. Ele imagina, ele está falando sobre um assunto, e ele imagina uma pergunta de alguém que irá retrucar aquele ensinamento. Então, por exemplo, a primeira questão que ele levanta é essa: será que Deus falhou? Porque nem todos creram, então será que Deus falhou? E ele então responde, e ele diz o seguinte: nem todos os de Israel são israelitas, ou seja, não é bastante ser descendente direto de Abraão, né? Filhos de Abraão são os filhos da fé, aqueles que creem, dentre os judeus e dentre os gentios também. E, na verdade, essa foi a causa da primeira prisão de Paulo em Roma. Ele foi acusado pelos judeus, acusado de ser contra o templo, de ser contra a lei, de ser contra Moisés. Por quê? Porque ele pregava o evangelho da graça, porque ele dizia, como o evangelho ensina, que os gentios podem ser alcançados, porque até então os judeus entendiam que a graça de Deus era apenas para ele, que Deus amava apenas um povo, e na verdade os judeus nem compreenderam a sua vocação, que Deus chamou um povo, formou um povo,
para que esse povo fosse uma bênção para todas as nações. Foi essa a vocação, quando Deus chamou Abraão: eu te engrandecerei, eu te abençoarei, sê tu uma bênção. E o Senhor estava apontando já para o Messias, para ser uma bênção em todas as nações, não é? E Paulo responde a esse questionamento, dizendo: não é que Deus tenha falhado. E ele introduz então o tema da eleição divina, que eu falei aqui semana passada. Não dá para a gente compreender porque nós somos finitos, né? E nós estamos tratando de um Deus que é infinito. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a Ele? Tanto que, quando Paulo termina Romanos 9, 10 e 11, a parte final do capítulo 11 é: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ele termina com uma doxologia, com uma explosão de louvor, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. É o que vamos estudar domingo, se Deus quiser, o último dos 5 solas: somente a Deus a glória, né? Irmãos, o pecado fez um estrago tão grande em nós, né? Desde a queda, que nós queremos usurpar a glória de Deus, né? E eu estava lembrando, os antigos, os que são da minha idade vão se lembrar, antigamente, quando alguém ia orar por um pregador, orava assim: esconde, Senhor, o pregador atrás da cruz de Cristo. Estão lembrados dessa oração? Né? Olha a sabedoria dos antigos: esconde o pregador, ou seja, para que o pregador não seja uma estrela, para que ele não apareça. Eu tive um professor de pregação, do seminário. Ele gostava de contar uma ilustração de um jovem cheio de si, muito autoconfiante, muito preparado, e estudou o sermão, e o sermão muito bem elaborado, uma peça muito criativa, muito bem elaborado, subiu cheio de si, e foi um fracasso aquele sermão. Até que um cristão maduro se aproximou do jovem, vendo o seu abatimento, e disse: filho, se você tivesse subido ao púlpito do jeito que desceu, você teria descido do jeito que subiu. Queridos, Jesus disse: não saiba a sua mão esquerda o que faz a sua direita. Uma coisa é a gente partilhar com uma pessoa de confiança, com o nosso cônjuge, com alguém da família, alegrar-se diante de Deus com as bênçãos, falar. Uma coisa é isso. Outra coisa é a autoexaltação, né? Essa competitividade quando entra na igreja, né, de querer fazer mais do que o outro. Não, isso é carnalidade pura. Tudo nós devemos fazer para a glória de Deus, para agradar a Deus, né? A nossa pergunta sempre deve ser esta: Deus se agradou, Deus foi honrado, Deus foi glorificado, né? Essa é a questão, é a grande questão. O melhor para a glória de Deus. Paulo nos ensina esse princípio. Terceiro lugar, que ele fala sobre a ira e a misericórdia de Deus, né? E aí, mais uma vez, Paulo traz esse recurso da retórica, porque quando ele fala da eleição, aí Paulo se antecipa a uma pergunta que é lógica, é óbvia. Ora, se ele usa de misericórdia com quem quer, então do que se queixa ele ainda, já que ninguém pode resistir à sua vontade? Não é uma pergunta séria? Vou passar para você, Tita, para você me dar essa resposta agora, Tita, né? Sei que você é um estudioso da Escritura, né? Vamos olhar de novo aí para o texto, queridos, que fala sobre a soberania de Deus, verso 19. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Então, o que é que Paulo está dizendo? Ele está imaginando aqui um interlocutor que irá questionar essa palavra, quando ele está falando sobre
a soberania de Deus, a ação eletiva de Deus, né? E Ele nos coloca no nosso devido lugar. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? E Ele faz uma analogia, pense no oleiro. Um oleiro pega o barro, ele está fazendo ali uma peça, e ele molda a peça segundo a sua vontade. Senhora, se um oleiro, ele tem essa autonomia para fazer de uma peça segundo a sua vontade, quanto mais o Senhor Deus, que é soberano. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus, né? Porventura pode o objeto perguntar ao oleiro, né? Por que me fizeste assim? Ora, não tem o oleiro o direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição? Na verdade, nós precisamos compreender uma coisa: se Deus não nos tivesse escolhido, estaríamos todos na perdição. Essa é a grande questão. A queda atingiu a todos, indistintamente. E aí o nosso coração pergunta, mas não é injustiça da parte de Deus, né? Na verdade, a grande pergunta que nós deveríamos fazer é assim: por que é que Deus me amou? Por quê? O que foi que Ele viu em mim? Nada de bom, nada que preste Ele viu em mim. Essa é a questão, é que às vezes nós nos consideramos tão bons, né? Tão merecedores do favor de Deus. Não, queridos. Quando Paulo usa em alguns dos seus escritos afirmações como: eu sou o principal dos pecadores, isso não é retórica. Paulo não está falando de boca para fora, era a consciência que ele tinha. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Nós consideramos Paulo o maior dos apóstolos, mas ele disse: eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, eu persegui a igreja de Cristo. Ele carregava essa dor no coração, durante toda a vida ele carregou essa dor no coração. Eu persegui a igreja de Cristo. E quando lemos em Atos, e entendemos que Paulo, inclusive, levou alguns a blasfemarem, ele os forçava a blasfemarem o nome do Senhor, e ele carregava essa tristeza no seu coração. E se você fizer uma leitura, e eu peço que você abra a Bíblia comigo, 1 Timóteo, eu cito muito esse texto, 1 Timóteo capítulo 1, vejam a compreensão que Paulo tinha da graça e da misericórdia de Deus, né? Que às vezes nós apenas aprendemos o significado do conceito, graça, favor imerecido, sim, e compreendemos bem o significado disto, né? Paulo compreendeu. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, eu fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo. Olhe, a fé vem do Senhor, o amor vem do Senhor, a graça vem do Senhor. Ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer na vida
eterna. O que Paulo estava querendo dizer é o seguinte: se ele fez comigo, então ele pode fazer. Se ele fez com o principal dos pecadores, se ele resgatou o principal dos pecadores, então não existe vida irrecuperável diante do poder de Deus. Esse é o evangelho da graça do Senhor, não é? E aí, quando a gente fala sobre Faraó, por exemplo, que Paulo utiliza aqui, quando eu leio Paulo, eu fico sempre maravilhado de ver a graça de Deus nele, porque Paulo não tinha uma Bíblia como nós temos, né? Uma Bíblia organizada, os livros divididos por assuntos, né? Os livros da lei, os livros históricos, os poéticos, os profetas maiores e menores, os evangelhos, o livro histórico de Atos, as epístolas. Ele não tinha. Na verdade, eram rolos. E o que me impressiona muito são as citações. Somente aqui Paulo cita, e eu falei, capítulos 9 a 11 de Romanos, são 38 citações do Antigo Testamento, 38 citações. Aqui ele cita Oséias, ele cita Isaías, né? E não é que Paulo na hora fosse procurar, né? Estava na mente, estava no coração. Ele conhecia as Escrituras, ele estudava as Escrituras, ele tinha sido um fariseu, um estudioso, ele aprendera aos pés de Gamaliel, mas mais do que isso, como ele diz na carta aos Gálatas, ele aprendeu o evangelho diretamente do Senhor Jesus. Então eu fico maravilhado com as citações que Paulo faz das Escrituras Sagradas. E aqui eu abro um parênteses para falar rapidamente a respeito da necessidade que temos, novamente, de aprender a memorizar a palavra de Deus. Eu sei que algumas pessoas, por N razões, né, dizem, olha, eu não consigo guardar, não é? Mas eu conheço pessoas que dizem assim, olha, eu não consigo guardar, mas que são crentes piedosos. A gente vê o efeito da palavra de Deus em suas vidas, houve uma mudança, graças a Deus. E elas humildemente dizem, eu não consigo guardar, mas guardam no coração. E a palavra transforma e promove efeito nessas vidas, né? Então nós precisamos fazer esse um resgate que há na história da igreja, da nossa igreja, em vários lugares, lugares simples. Eu conheço um pouco melhor a história lá da minha região, de Garanhuns do Agreste, histórias que eu ouvi quando eu era criança, de lugares distantes, né? Histórias como do reverendo Antônio Gueiros, por exemplo, que saía do Recife, montado numa mula, e ele tinha uma perna mecânica, e ele percorria distâncias enormes, às vezes em uma mula, andava dias e dias e semanas, 300, 400 quilômetros para pregar o Evangelho. E aqueles pregadores itinerantes que iam pelos sítios, na zona rural, era uma festa, era uma celebração. Eu vi assim, época de inverno muito rigoroso, não é? Não tinha esses desmatamentos todo ali na zona rural e muita chuva, e as pessoas iam pisando na lama, né? As mulheres tiravam o seu sapatinho, levavam assim no dedo, pisando na lama. Quando chegavam lá, lavavam os pés, iam para o culto, pregação, escola dominical, aprendiam o catecismo, aprendiam símbolos da fé. Eu estou falando aqui agora e eu sei que tem crentes aqui que tiveram seus pais assim, seus avós, que aprenderam a palavra de Deus. Hoje nós somos uma geração que não quer mais aprender a palavra de Deus, queridos. É uma geração que está muito ocupada, muito no eletrônico, é muito lá, só nas redes sociais, não conhece mais a Bíblia, não lê a Bíblia, não medita na palavra de Deus, né? E se a palavra de Deus deve governar a nossa vida, se a palavra de Deus deve governar nossos passos, nossas decisões, orientar nossas palavras, nos dar sabedoria, então o que é que a gente vai falar? Aquilo que a gente está ouvindo aí nas redes sociais, né? Tantas coisas que não edificam, notícias mentirosas, né? E autoajuda,
essas coisas que às vezes os crentes ficam passando um para o outro, autoajuda, autoajuda, né? Vamos na palavra. Aprenda o hábito de, quando mandar uma mensagem para alguém, coloca um versículo da Bíblia. Partilhe a palavra de Deus, vá ensinando a palavra de Deus, né? Que a gente aprenda a guardar no coração a palavra de Deus. Eu volto a dizer, estamos terminando mais um ano. Não é para levantar a mão, não. Responda aí no seu coração. Quem está lendo a Bíblia toda, mais uma vez, esse ano? Começou lá no dia 1º de janeiro e até 31 de dezembro espera terminar. A gente precisa ler a Bíblia ao menos uma vez por ano. Ao menos uma vez por ano. Eu tive um amigo, já está na glória, era um trabalhador de muita responsabilidade, dono de uma empresa, muitos funcionários, e eu sei que ele viajava sempre. Muito me marcava a vida dele por conta das prioridades. Ele era um empresário, ele chegou a ser um secretário também, secretário de desenvolvimento em uma gestão de um prefeito, tal. E eu me lembro bem, no dia da posse dele foi feito um culto lá na repartição pública. Estivemos lá nesse culto, e quando ele recebeu o convite do prefeito, ele disse logo, olha, eu tinha uma relação boa com o prefeito, mas ele disse, sábado e domingo, família e igreja. Então ele disse logo ao prefeito, não adianta me convidar para almoço, para festa, sábado e domingo, família e igreja. Laurete conheceu e sabe, estou dizendo a verdade. Ele viajava muitas vezes a São Paulo e a Brasília, praticamente toda semana, Brasília e São Paulo, tudo isso. Sábado e domingo, família e igreja. Era líder na igreja, apesar de todas as responsabilidades. O que eu estou dizendo sobre ele, lembrei-me que uma vez, com todas as ocupações dele, com toda a agenda cheia, houve uma ocasião quando ele leu a Bíblia toda em apenas 4 meses do ano. Um homem de muita responsabilidade, de agenda cheia. Mas ele disse, eu quero me aprofundar mais na palavra de Deus. Precisamos resgatar isso, queridos irmãos. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Paulo fazia citações precisas da palavra de Deus. Estavam na mente, estavam no coração. E Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração nosso estiver cheio da palavra, né? Foi o que Spurgeon disse sobre John Bunyan. Você pode cortar o corpo dele em qualquer lugar, você vai encontrar a palavra, né? Que era um homem cheio da graça de Deus e da palavra de Deus. Paulo fala sobre Faraó, que a gente sempre fica meio assim, dizendo, Faraó não se converteu porque Deus endureceu o coração dele, né? Então nós precisamos entender esse conceito de endurecer o coração. Faraó só não creu por causa da ação de Deus, né? É bom a gente lembrar que quando Deus mandou as pragas sobre o Egito, foi com um propósito de ser glorificado, rechaçar todas aquelas divindades egípcias e mostrar ao povo, ao seu povo e a toda a terra, como diz aqui o texto, que Ele é Deus e somente Ele é Deus. Porque os egípcios, onde o povo de Israel esteve por cerca de 430 anos, eram adoradores de muitos deuses. Adoravam o Nilo, e Deus transformou o Nilo numa pasta de sangue. Adoravam o sol, e Deus mandou trevas. As trevas, Moisés escreveu, que eram tão espessas que quase que podiam ser apalpadas, né? No entanto, na terra de Gósen, onde estava o povo da aliança, havia luz, né? Deus mandou a praga das rãs, porque os egípcios adoravam uma deusa, né, que tinha uma imagem de uma rã. Então, por uma questão de crença, eles não podiam matar as rãs, tinham que conviver com elas, né? Então, fica imaginando a situação dos homens, né? Uma casa cheia de rã, né? Quando abria ali o guarda-roupa, as rãs. Quando abria puxava uma panela cheia de rãs, né, em todo lugar. E não podiam matá-las, né, consideradas como sagradas. Deus rechaçando aquelas divindades,
mostrando que somente Ele é o Senhor. Mas há um momento quando o faraó diz assim, olha, chama Moisés e diz, ponto, eu vou deixar aí o povo. Inclusive, em uma das ocasiões, ele pediu a Moisés, ore também por mim. Até faraó pediu orações, está vendo, Tita? Estava lá na lista do ministério de oração, ore por mim, né? Mas logo depois ele estava. Então, endurecer o coração significa deixar o ser humano em sua condição natural. Isso é endurecer o coração, sem uma intervenção de Deus. Quando nós somos convertidos, é porque houve uma intervenção de Deus, uma graça que os teólogos chamam de graça eficaz, que é uma vocação eficaz ou uma vocação irresistível. O Espírito de Deus ilumina os olhos do coração, chama eficazmente, e é irresistível. Então, endurecer o coração é deixar o ser humano na sua própria condição. Então, a ira de Deus e a misericórdia de Deus, Ele é soberano. Obviamente que um dia nós iremos compreender, né? Às vezes a gente ouve pessoas brincando assim, já falei isso também, quando chegar lá eu vou fazer essa pergunta. Quando a gente chegar lá, a gente não vai fazer pergunta nenhuma, porque todas as coisas estarão bem patentes e claras, né? Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, falava como menino. Quando cheguei a ser homem, deixei as coisas próprias de menino. Agora vemos como por um espelho. E Paulo não estava se referindo aos espelhos que temos aqui, mas era um bronze polido, né? Está dizendo assim, a gente vê de forma ainda obscura. Então nós conheceremos como também somos conhecidos, né? Nós teremos resposta a todas as perguntas, sem que precisemos fazer as perguntas. E, por fim, para terminar, lá nos versículos 30 a 33, e eu gosto muito dessa palavra que Paulo diz, aquele que coloca nele a sua confiança não será confundido, não será envergonhado. Aquele que coloca nele a sua confiança não será confundido. Irmãos, nós só temos uma atitude, não é? De dar graças a Deus. O presbítero Paulo irá, a partir do primeiro domingo de novembro, com a graça de Deus, retomar aqui Romanos, a partir do capítulo 10. Se você olhar aqui, o editor da Bíblia colocou, os judeus rejeitam a justiça de Deus, Israel não pode alegar falta de oportunidade. Capítulo 11 ele fala sobre o futuro de Israel, e que a rejeição de Israel não é final, e termina dizendo que o último desígnio de Deus é misericórdia para com todos. Quer dizer, um remanescente dos judeus será salvo pela graça de Deus, um remanescente dentro da ação soberana de Deus. E eu queria terminar lendo com vocês, então. Vamos ler juntos o capítulo 11, versículos de 33 até 36. Vamos ficar em pé, que a gente vai orar a Deus. Romanos 11, 33 a 36. Vamos juntos? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém, amém. Sim, Senhor, ao Senhor pertence a honra, a glória e o louvor. E nós te bendizemos. Limitados como somos, nem sempre compreendemos todas as coisas. A profundidade aqui
na tua palavra. O próprio apóstolo Pedro escreveu que Paulo escrevia coisas difíceis de compreender. Mas nós queremos nessa manhã te dar graças de todo o coração, pelo teu amor eterno, teu amor indizível. Como o próprio Paulo diz, graças a Deus pelo seu dom inefável. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus, porque um dia, como nós cantamos, um dia Cristo achou-me, um dia nossos olhos foram abertos. Ó Senhor, e nós queremos viver neste mundo pela tua graça, sensata, justa e piedosamente. Queremos renegar a injustiça, a impiedade, as paixões mundanas e viver para o louvor da tua glória. Muito nos alegramos com a presença de nossa querida Nilza conosco. Obrigado porque o Senhor esteve com ela, o Senhor afofou a sua cama, a manteve firme. Te agradeço por sua irmã Cremilda, sempre presente, seu irmão Raimundo. Abençoa a igreja que também orou por ela e é muito bom tê-la conosco. Quero pedir tua bênção também sobre o nosso presbítero Mário César, Senhor Deus, que será submetido a uma cirurgia daqui a alguns dias. Que o Senhor ordene a sua bênção, que o Senhor abençoe o médico, a equipe, todo o procedimento. Seu filho experimente mais uma vez a graça de Deus. Abençoa com ele a sua casa. Também queremos nos alegrar com Benjamin. Bom ter seus pais aqui conosco. E obrigado porque o Senhor cuidou de Benjamin. Aqueles dias foram difíceis, meu Deus, no hospital, e dores, e sofrimento, e lágrimas, mas o Senhor cuidou dele e o Senhor preservou. E nós queremos bendizer e exaltar o teu nome, Pai. Queremos rogar para o restante desse dia a tua bênção. Traze-nos à noite aqui com a disposição de te adorar, te servir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.